E nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre ração normal, ração adulto, ração light e ração obesity, para animais obesos. Então vamos lá começar. A ração de adultos, ela é uma ração que ela vai ter uma quantidade para a maioria dos animais que seriam normais ali. Gordura e carboidrato seriam uma quantidade média. A maioria dos animais não vai engordar com aquela quantidade que a gente está fornecendo. Então, pensando que os animais vão ter ali uma taxa de metabolismo basal normal, que ele vai ter um pouco de exercício, então que ele vai acabar se exercitando ao longo do dia e que a ingestão dele de comida estaria normal. Porém, a gente sabe que alguns animais, eles com uma quantidade normal de carboidrato e de gordura, eles começam a engordar. Então isso pode estar relacionado a ele ter uma taxa basal normal. Então, para quem não sabe o que é taxa basal, seria o quanto que o animal gasta de energia ao longo do dia. Existem alguns animais que parado são mais ativos, então tem uma quantidade de metabolismo basal mais alto. É aquela pessoa que o pessoal fala normalmente, come, come, come e não engorda. Tem uma taxa de metabolismo basal um pouco mais alta. Alguns animais têm uma taxa de metabolismo muito baixa. Então, assim, ele come uma quantidade normal de nutrientes e acaba não queimando toda aquela quantidade. Para esses casos, a gente vai usar uma ração light. Então, o que seria uma ração light? Seria uma ração normal com um pouco menos de gordura e de carboidrato. Então, ele ingerindo um pouco menos de nutrientes, ele vai fazer com que ele não engorde. Então, mesmo com o metabolismo basal mais baixo, seja ele por alguma doença hormonal, ou porque ele é muito quietinho, então ele fica o dia inteiro deitado, ou porque ele tem algum problema de metabolismo basal baixo, ele ingere menos nutrientes, isso faz com que ele não engorde. E aí a gente vai ter o terceiro nível, que seria uma ração obesity. Normalmente o pessoal não sabe se dá light ou se dá obesity. A obesity, ela vai se diferenciar da light por algumas razões. Então a primeira é a questão do carboidrato. Então na obesity você vai ter um carboidrato de mais difícil digestão. Então o animal ele vai ficar saciado por mais tempo. Normalmente o animal que ele está gordinho, ele tem muita fome. Então, se você põe um carboidrato que gera uma saciedade maior, ele vai ficar mais tempo sem fome. Ingerindo menos quantidade de ração, ele vai acabar emagrecendo. Então, primeira coisa é promover saciedade para o animal. Segunda coisa é diminuir um pouco a quantidade de carboidrato e de gordura. Então, vai ser uma ração que tem um pouco menos de carboidrato que gordura frente a light. Outra coisa, protetor articular. Então a gente sabe que o animal que está obeso, ele está forçando as articulações. Então a gente precisa proteger essas articulações. Ração obesity vem com protetor articular. Normalmente as rações vêm com L-carnitina e zinco. Então esses dois nutrientes vão fazer com que aumente o metabolismo basal do animal. Então aquele animal que está com o metabolismo basal mais baixo, ele vai começar a queimar gordura até parado. Então isso vai facilitar muito a perda de peso e fazer com que o animal esteja o tempo inteiro queimando uma quantidade maior de gordura. Isso vai fazer com que ele emagreça espontaneamente. O maior problema da troca da ração normalmente é a palatabilidade. Então aquele animal que come uma ração com quantidade média ali de carboidrato, de gordura, de sódio, do sal, ele tem um gosto que a gente chama de gosto bom. Quando a gente começa a tirar gordura, tirar carboidrato e tirar o sal, as rações começam a ficar com um gosto meio sonso. Então, um dos maiores problemas é fazer essa transição. Muitos dos animais a gente não consegue tirar ele da normal, da adulto, e passar direto para uma obesidade, porque eles não comem, eles rejeitam. Então a gente vai ter que fazer uma alteração progressiva para que ele vá mudando esse paladar e com mudando o paladar ele acabe aceitando a ração. Então o primeiro passo que normalmente é feito é
sai da ração normal, vai para light. O animal acostumou com a light, esperam-se ali 2 a 3 meses para ver qual que foi a perda de gordura. Não perdeu, vai para obesity. Então façam sempre essa troca gradativa. Uma das questões que a gente também percebe muito é que um animal de 10 quilos, por exemplo, se ele perder 10% do peso, seria apenas 1 quilo. Então, muitos dos tutores falam, mas ele perdeu só 1 quilo. Imagina uma pessoa como eu, de 80 quilos, se eu perder em 2, 3 meses 8 quilos, 10% do meu peso, é bastante. Então, vão sempre pensando em percentual, quanto do animal perdeu em percentual e não em peso, porque às vezes aquela intenção ali, animal de 5 quilos, vai perder meio quilo só em 1 mês, 2 meses. E aí, às vezes as pessoas ficam frustradas com essa perda de peso pequena, mas que para eles é bastante.